Capítulo 6. Desenvolvendo a fé na sua confissão. Há pessoas que estão tentando acreditar que receberão milhões de dólares para fazer grandes coisas quando não aprenderam a crer o suficiente para terem o dinheiro para pagar a sua conta de luz. Algumas pessoas sobrecarregaram sua fé. Algumas pessoas estão atuando em uma fé de 10 dólares e estão tentando crer que receberão milhões. Todos nós precisamos aprender a atuar no nosso próprio nível de fé. Creio que é por isso que algumas pessoas têm criado problemas nas igrejas. Elas vão a um seminário onde ouvem alguém ensinar: você pode ter o que você disser. Mas elas só entenderam uma parte do que foi ensinado e voltaram para casa pensando que haviam sido transformadas em 3 dias em um prodígio. Elas fazem todo tipo de coisas tolas e chamam isso de fé. Então seus pastores têm de varrer os pedaços e tentar juntá-los. Elas sobrecarregaram a sua fé e deram um grande mergulho, mas não conseguiram nadar. Os pastores, então, imaginam o que lhes foi ensinado no seminário. Atue no seu próprio nível de fé. Vamos ver o problema das pessoas que atuam além do seu desenvolvimento. Você deve permanecer no seu próprio nível de desenvolvimento e pode crescer a partir dali. Mas você deve sempre começar onde você está. Isso pode parecer elementar, mas muitos serão ajudados se entenderem esse fato. Você simplesmente não pode construir o segundo andar sobre um terreno vazio, por assim dizer. Comece onde você está e saiba para onde você está indo. Jesus disse que ninguém começa a construir uma torre sem primeiro calcular o custo. Este é um bom conselho, mas às vezes, quando as pessoas são ativadas na fé, deixam de calcular o preço do que estão confessando. Lembro-me de uma pessoa que ouviu um ensinamento sobre fé e confissão. Ele era um profissional em início de carreira. Ele encontrou uma casa que desejava. Ela era cara, cerca de mais de 300 mil reais. Ele começou a confessar que ia comprar aquela casa. Começou acreditando e confessando a palavra de Deus com relação a isso. Ele, por fim, comprou a casa. A maneira que isso aconteceu foi quase sobrenatural, porque ele não tinha os bens para garantir o empréstimo para a compra da casa. Mas pela fé ele conseguiu levar o acordo a uma conclusão. Isso funcionou tão bem que ele começou a confessar e a crer que teria um avião. Ele comprou um avião da mesma maneira, então ele descobriu que não tinha rendimentos para manter as coisas que havia adquirido. Não estou contando isso para diminuir essa pessoa, mas como uma forma de instrução para impedir que outros cometam o mesmo erro. Às vezes, as pessoas jogam fora todo o bom senso quando são ativadas na fé. Não desenvolva a sua fé apenas na área de obter as coisas. Você pode conseguir tantas coisas que pode acabar se metendo em problemas. Algumas dessas coisas com relação à fé ficaram sem ser ditas, mas precisam ser ditas, pois irão impedi-lo de cair na mesma armadilha. Sempre desenvolva sua fé para dar suporte às coisas nas quais você está crendo antes de obtê-la. Sim, você pode usar sua fé para conseguir coisas pelas quais você não pode pagar, mas primeiro calcule o custo de manter o que você deseja. Muitos perderam por não desenvolverem a fé para trazer o dinheiro para manter aquilo no qual creram e receberam. Então, descartam a fé e dizem: esse negócio não funciona. Mas o fato é que funcionou tão bem que eles se meteram em problemas. Eles não entenderam como operar a fé da maneira adequada. Encontraram uma maneira de conseguir as coisas, mas não tiveram o bom senso de sentar e calcular o custo. Sempre calcule o custo. Olhe antes de saltar, como diz o velho ditado. E esse é um bom conselho. Fé ou presunção. Você deve desenhar uma linha em algum lugar entre a fé e a presunção. Você deve usar o bom senso com a fé. Não jogue fora todo o bom senso e todas as práticas de bons negócios só porque você foi ativado na fé. Um homem me procurou em um seminário onde eu estava falando. Ele disse:
Muito de nós viemos aqui porque ouvimos que você é um fazendeiro e você é um homem de fé. Queremos saber se você usa fertilizante na sua fazenda. Respondi: sim. Você usa gasolina no seu carro? Bem, nenhuma pergunta é idiota se você não sabe a resposta. Will Rogers uma vez disse: todos são ignorantes, apenas quanto a coisas diferentes. Não estou ridicularizando aquele homem. Estou apenas apontando a maneira de as pessoas pensarem. Elas querem agradar a Deus, mas às vezes elas têm mais zelo que conhecimento. Você não joga fora todo o seu senso de bons negócios ou todo o seu bom senso só porque você foi ativado na fé. Use a sua fé nas boas práticas empresariais. Veja o que diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, sem substitutos. Quando você substitui a fé por boas práticas empresariais, você está se predispondo a ter problemas. Por outro lado, não substitua as boas práticas empresariais pela fé. Nunca se contente com a boa prática empresarial somente. Todos os dias, as pessoas vão à falência agindo com bom senso empresarial e sem nenhuma fé. Elas falam negativamente, citam o noticiário das 22 horas, estão cheias de coisas negativas. Você precisa misturar a fé ao que você faz. Exercite a sua fé no que você está fazendo. Salmos capítulo 1, versículo 3. Um homem que andava me ligando regularmente havia algum tempo me telefonou e disse: ora, irmão Capes, estou fazendo o que a palavra diz. Estou confessando a palavra de Deus com relação às minhas finanças. Por que não está funcionando? Bem, o simples fato dele ter de perguntar por que não está funcionando provava que ele não acreditava que estava funcionando. Ele não estava na fé. Ele estava olhando para as circunstâncias. A fé significaria se apegar firme à sua confissão sabendo que ela estava funcionando. O homem disse: fiz tudo o que a palavra diz para fazer, e agora? Eu disse: apenas continue fazendo isso. O jogo ainda não terminou, apenas continue fazendo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Algumas coisas levam tempo para mudar. Você não ficou assim da noite para o dia, e não pode mudar tudo da noite para o dia. Ele telefonou novamente em cerca de um mês e disse novamente: isso não está funcionando. Por fim, ele disse: o problema está apenas 1 centímetro abaixo do seu nariz. Está na sua boca. Deus diz que está funcionando. Você diz que não está. Sua fé e a palavra de Deus somada ao tempo podem transformar as coisas. Viu o mesmo homem cerca de um ano depois e ele disse: glória a Deus, está funcionando, a palavra funciona. Ela estava funcionando o tempo todo, mas simplesmente levou algum tempo para que os resultados se manifestassem. Muitas pessoas não entendem que é preciso tempo para que as coisas se desenvolvam. É preciso tempo para mudar as coisas. Se você foi negativo por 15 anos, não vai mudar isso em 4 dias. Em primeiro lugar, você precisa ativar as coisas, até na esfera espiritual. 750 anos antes de Deus enviar Jesus a esta terra, ele declarou isso por intermédio do profeta Isaías. Deus começou a declarar isso 750 antes de acontecer. Mas muitas vezes queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. A falta de conhecimento. Quando ouvi pela primeira vez a mensagem da fé e da confissão, eu disse: eu não sabia que isso estava na Bíblia. Nunca havia ouvido ninguém pregar sobre isso. Não sabia que Jesus disse que a pessoa poderia ter o que declarasse. Pensei: se isso fosse verdade, eles teriam ensinado na igreja. Mas eles não sabiam nada sobre isso na minha igreja. Quando ouvi sobre o assunto, procurei na palavra e fui verificar. Estava lá. Jesus realmente havia dito: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Dizer e crer gera resultados.
Observe que os versículos acima dizem: se alguém disser, você pode perguntar às pessoas: para quem isso funcionará? A maioria delas responderá: funcionará para alguém. Mas isso não vai funcionar para alguém, mas somente para as pessoas que ousem dizer. E continua: se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer no que está dizendo. Isso significa crer somente no que ele disse à montanha? Não. Crer em tudo o que ele diz. Ele deve crer que tudo o que diz acontecerá. Em outras palavras, liberar fé em cada palavra que dizemos. É aqui que temos deixado a ideia passar por muito tempo. Já ouvi pessoas diferentes pregarem sobre isso, mas eu estava lendo sobre isso um dia e essas palavras simplesmente saltaram diante de mim. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se fará o que diz. Percebi que se tratava mais do que simplesmente daquilo que você diz sobre a circunstância ou sobre a montanha de problemas. Você precisa desenvolver fé nas suas palavras para que possa crer que o que você está dizendo dia após dia acontecerá. A única maneira de isto poder ser feito é falando somente as coisas que você deseja que aconteçam. Não declare as coisas que você não deseja. Não confesse coisas que você não deseja. Mas muitas vezes dizemos coisas que absolutamente não queremos que aconteçam. Assim sendo, não podemos crer em tudo o que dizemos. Por exemplo, se Jesus aparecesse na sua igreja, se ele fosse andando pelo corredor tocando em todos os dizendo a eles: depois que eu lhes tocar, cada palavra que você disser acontecerá exatamente como você disser. Isso mudaria o seu vocabulário? Na maioria das igrejas, se Jesus fizesse isso, a metade da congregação se levantaria de um salto e diria: uau! Esse arrepio me mata, você passaria 2 semanas sepultando os mortos. Desenvolvemos o nosso vocabulário dizendo coisas negativas. A maioria do que costumamos dizer é negativo. A nossa fala diária tem sido influenciada pelo inimigo para nos impedir de liberar a fé nas nossas palavras. Jesus disse que se alguém disser crer, não duvidar no seu coração, mas crer que o que ele disse acontecerá, ele terá o que disser. Mantenha as suas palavras honestas e confiáveis. Levará algum tempo para que você possa acreditar que tudo o que você disser acontecerá. Você não chega lá da noite para o dia, porque passou muitos anos tendo um discurso cheio de palavras tolas e perversas. Você disse: vou lhe contar todas as vezes como isso fico doente. Esse arrepio me mata. Eu morri de rir. Estou morrendo de vontade de ir. Vou morrer se eu não for. Estou morrendo de fome. Meus pés estão me matando. Isso me custou um braço e uma perna. Seria melhor você não liberar fé nessas palavras. Porque temos todas essas coisas negativas nas nossas conversas. O diabo as colocou ali. Esta é a maneira de o diabo perverter as nossas palavras e levá-las ao ponto em que trabalharão contra nós, em vez de trabalharem em nosso favor. Essas frases destinam-se a impedir que você tenha fé nas suas palavras. Precisamos aprender a liberar a fé em tudo o que dizemos. Mantenha as coisas simples e honestas. Jesus disse isto assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não. O que disso passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim simplesmente sim, e o seu não seja simplesmente não. Qualquer coisa mais do que isso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37, versão AMP. O apóstolo Paulo disse quase a mesma coisa em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao versículo 20. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim.
Porque quanto são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. De modo que devemos limpar a nossa conversa e a nossa fala para que possamos liberar a fé nas nossas palavras, como Deus fez na sua palavra. Quanto mais você se desenvolver na sua fé, mais depressa a manifestação virá. Já ouvi pessoas dizerem: confessei a palavra de Deus, confessei a abundância e nenhuma falta, ofertei e estou confessando que a minha é dada boa medida, recalcada e sacudida. Mas tenho de confessar isso por semanas e às vezes meses antes que aconteça. Mas se eu disser apenas uma coisa negativa, ela acontece da noite para o dia. O motivo é porque elas estão mais desenvolvidas nas coisas negativas do que nas positivas. Põe a guarda sobre a sua boca. Quando você muda do negativo e começa a confessar o lado positivo e a concordar com Deus, leva tempo até que o positivo seja concebido no seu coração. Leva semanas e meses até que isso se torne realidade na sua vida. Então, há algumas coisas que você precisa eliminar do seu vocabulário porque elas trabalham contra você. Impedem-no de ter fé no que você diz. Isso enfraquece as suas palavras de modo que não há fé positiva trabalhando em seu favor. Jó nos deu uma grande percepção quando disse: aquilo que eu temia ao extremo me sobreveio, e aquilo que eu tinha medo veio até mim. Jó, capítulo 3, versículo 25, versão King James. Jó não estava apenas com medo, ele estava altamente desenvolvido nesse medo. Observe a frase: aquilo que eu temia ao extremo. Você precisa resistir ao medo como resistiria ao diabo. Você precisa aprender a operar nos princípios da palavra de Deus. Não espere estar altamente desenvolvido na fé positiva da noite para o dia, mas isto é desenvolvido pela prática. Com o tempo, o seu desenvolvimento estará a ponto de poder falar palavras de fé que mudarão o curso da sua vida. Lembre-se de que só dizer alguma coisa não significa que ela acontecerá, mas dizer faz parte do processo de fazer com que a fé venha e de liberar a sua fé nessas coisas. Plenamente convicto. Assim como Abraão, você pode estar plenamente convicto. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 21. Como Abraão passou a estar plenamente convicto? Ele certamente não ficou dizendo o que o diabo dizia, ou o que o mundo dizia, ou o que as circunstâncias pareciam ser. O segredo para se tornar plenamente convicto do que Deus disse parecia estar em manter a palavra de Deus à sua boca. Foi isso que Deus disse a Josué para fazer em Josué capítulo 1, versículo 8, e em Deuteronômio capítulo 28. Encontramos um exemplo clássico de Deus ensinando Israel a entrar nas suas promessas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Deuteronômio 28, do 1 ao 6. Obediente para declarar. Essas promessas são condicionais. Veja o versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. A voz do Senhor teu Deus que temos hoje é a palavra de Deus falada. Ao ler esses versículos, se você não tomar cuidado, deixa de entender o que realmente está sendo dito por causa da linguagem usada na versão bíblica. Quando eu estava estudando isso, o Senhor disse: procure a palavra hebraica que foi traduzida como ouvires. Pensei que eu sabia o que ela significava, mas fui procurar. Eis o que eu encontrei. Ouvir significa primeiramente ouvir inteligentemente. Também significa ser obediente e declarar. Em seguida, o Senhor disse: procure a palavra diligentemente. Pensei que eu soubesse o que significava ser diligente em alguma coisa.
Mas, para minha surpresa, descobri que a palavra hebraica traduzida por diligentemente significa inteiramente, completamente, decididamente, depressa e cada vez mais alto. A palavra poderia ser usada assim. Então, me permita parafrasear a palavra desta maneira. Se você ouvir inteligentemente, for obediente, declarar inteiramente, completamente, decididamente, depressa e cada vez mais alto o que Deus disse, observar e executar todos os seus mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão. O que Deus está dizendo em Deuteronômio é quase exatamente o que ele disse a Josué. Deus disse, simplesmente declare o que eu disse, ouça-o inteligentemente, comece a declará-lo inteiramente, completamente, decididamente, depressa e cada vez mais alto. Ele estava simplesmente lhes dizendo para colocar a palavra de Deus em suas bocas. Depois Deus disse, quando vocês fizerem tudo isso, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Bem, isso não acontece da noite para o dia. A obediência vem primeiro e depois as bênçãos. Em seguida, Deus fala sobre todas as maldições. Observe que as maldições só vieram depois que o povo havia desobedecido. Lembre-se de que estamos falando sobre fé e confissão. Essa força de fé trabalha somente no coração. E Deus disse a Israel como desenvolver a fé no coração para receber as bênçãos. O segredo era continuar a declarar as promessas de Deus até que eles as possuíssem. Em 2 Pedro capítulo 1, encontramos uma grande percepção sobre tomar posse das promessas da nova aliança. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 1. Observe que Pedro está falando àqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ele está falando de cristãos nascidos de novo, o que nos inclui nos dias de hoje. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. A boa vontade de Deus multiplicada. A graça e a disposição de Deus de usar o seu poder e a sua capacidade em seu favor. Essa graça é multiplicada em você por meio do conhecimento de Deus. Quando você adquire o conhecimento do que Deus quer fazer, isso multiplica a sua graça, ou a sua boa vontade, é em você. Deus já está disposto, mas você não pode crer além do seu conhecimento. Assim sendo, quando você adquire o conhecimento de Deus, ele multiplica a disposição de Deus de usar o seu poder e a sua capacidade em seu favor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. O conhecimento dele. Como Deus nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade? Por meio do conhecimento dele. Você não pode crer em alguma coisa se não tem conhecimento dela. Quando adquire conhecimento de uma promessa, você adquire certa medida de fé nessa promessa. Se você declarar essa promessa, sua fé crescerá em relação a essa promessa específica. Pedro disse, pelo seu divino poder nos têm sido doadas. É assim que Deus as concede a nós, por intermédio do seu divino poder. A boa notícia é que a palavra de Deus é o seu poder. Paulo disse, o evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele está nos enviando a sua divina promessa por meio da sua divina palavra. Em outras palavras, ele nos deu todas as coisas por intermédio da sua promessa. Observe a redação. Nos têm sido doadas. Ele não vai fazer isso, ele já fez isso. Pelas quais vos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. A energia de Deus. A expressão pelas quais significa por este meio ou por intermédio destas preciosas promessas. Quando você começar a tomar posse das promessas de Deus, citando-as diariamente, algumas pessoas lhe dirão: você deve achar que é Deus andando por aí dizendo o que Deus disse. Não sou Deus, mas sou um participante da natureza divina. O poder divino de Deus já nos foi dado. O poder de Deus está na sua palavra. Ele está.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Ele criou todas as coisas com a sua palavra. O seu divino poder está na sua palavra. Foi por intermédio do seu divino poder que ele já nos deu essas coisas. Esse poder divino é a sua divina palavra. O versículo 4 de 2 Pedro confirma isso dizendo: pelas quais, ou por este meio, nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. A semente que fará a promessa se tornar realidade na sua vida está na própria promessa. O poder divino nos deu as promessas, que é a palavra de Deus. A palavra poder aqui é a palavra grega dunamis. Essa palavra é a fonte das nossas palavras dinamite e dínamo. A ideia presente aqui é a de que Deus nos deu um dínamo que produzirá poder espiritual, fazendo com que possuamos as promessas que Ele nos deu. Por meio do poder dunamis de Deus, poder autoenergizante e autorreprodutivo, somos capazes de possuir as promessas. Agora, lembre-se de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento ou a substância em algumas versões. É preciso energia espiritual para fazer com que as coisas esperadas se manifestem. A energia em si vem da palavra de Deus. Por meio dessas promessas de Deus, Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Mas primeiro você precisa ter o conhecimento da promessa. Uma vez que você tem o conhecimento do que foi dado, então você precisa tomar a decisão de agir com base nisso. A promessa na boca multiplica a energia no coração. Paulo nos dá uma percepção de como isso funciona. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:6-8. A promessa está na sua boca e depois no seu coração. Você declara a palavra da promessa com a sua boca. Então, à medida que você a declara, ela é captada pelo seu ouvido interno e alimentada no seu coração, espírito humano. Uma vez que ela esteja no seu coração, ela volta para a sua boca. Quando você a declara novamente, ela se torna mais forte no seu coração. Quando ela está mais forte no seu coração, ela se torna mais forte na sua boca. Ela está na sua boca e no seu coração. Ela está no seu coração e na sua boca. Todas as vezes que ela passa por esse processo, é mais energizada. A palavra de Deus é autoenergizante, um dunamis de poder autorreprodutivo que gera fé, a energia divina de Deus, que moverá as montanhas da sua vida. A chave é manter a afirmação positiva da palavra na sua boca. Você não pode simplesmente pegar a passagem de Marcos 11:23 e dizer: porque Jesus disse, você pode ter o que disser. Então, tudo o que eu disser acontecerá. Porque há mais na Bíblia do que Marcos 11:23. Outras coisas acompanham esse versículo. Marcos 11:25 também a acompanha. E quando estiverdes orando, perdoai. Se você não perdoar, a condenação paralisará a sua fé. Ataques cardíacos espirituais. Algumas pessoas estão vivendo em contenda e se perguntando por que a sua fé não funciona. O coração delas as condena. Elas tiveram um ataque cardíaco espiritual. Não podem viver na fé no seu coração porque o coração delas as condena. Ele as condena porque elas não são obedientes a toda a palavra de Deus. Há algumas pessoas que estão vivendo em pecado consciente e se perguntando por que essas orações não são respondidas. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é o maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 20-22. Existem aqueles que gostariam de viver segundo certos versículos e esquecer o resto da Bíblia. Mas precisamos viver segundo toda a palavra de Deus. Algumas pessoas fazem coisas loucas e chamam isso de fé. Uma vez uma mulher foi procurar certo ministro e disse: você precisa concordar comigo, você simplesmente tem de concordar que este homem se casará comigo. O ministro disse: espera um pouco, fale mais sobre isso primeiro. Ela disse: mas você tem de concordar comigo, a Bíblia diz que se dois concordarem isso será feito. O ministro disse: esse homem deseja se casar com você? Ela disse: eu preciso lhe dizer? O ministro respondeu: sim.
Como vou concordar se não souber mais sobre o que estamos concordando? Ela disse: Bem, para falar a verdade, ele já é casado, mas você precisa concordar comigo que ele será meu marido. Agora ficamos intrigados com pessoas como essa. Quando elas se levantam de manhã, como encontram o chão? O seu coração a estava condenando. O que ela queria que concordassem com ela era contra a palavra de Deus. Como você poderia liberar fé em Deus para destruir um lar a fim de que o marido pudesse se casar com outra mulher? Como alguém disse, trata-se da ignorância produzindo sementes, ou talvez o egoísmo produzindo sementes. Mas há algumas pessoas que não sabem o que fazem. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. A palavra de Deus é a sua vontade. As coisas que Deus nos deu vêm por meio das suas promessas. Você não pega simplesmente Marcos 11:23 ou uma parte desse versículo que diz você pode ter o que diz e começar a dizer tenho 9 milhões de poços de petróleo. O princípio funcionará se você puder crer nele e não duvidar do seu coração e crer que o que você está dizendo acontecerá. Mas você não pode acreditar nesse princípio sem uma promessa. Sem a palavra da promessa, você não pode obter fé para recebê-la. Se você usar sua fé em coisas como poços de petróleo apenas para ser um magnata, o seu coração o condenará e paralisará sua fé. Existem algumas pessoas que acreditam que você não deveria prosperar, que você não deveria usar a palavra de Deus para obter o que ele prometeu. Elas estão sempre preocupadas que você vai conseguir algo que Deus não quer que você tenha. Mas há uma lei embutida na fé, há algo que a manterá em equilíbrio. Jesus compartilhou isso conosco em João 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Alguém pode dizer, isso não pode ser verdade porque deixou a vontade de Deus de fora. Por que você não poderia simplesmente pedir o que você quer e se não for da vontade de Deus? Bem, deixaram passar a primeira parte desse versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre a sua vontade perfeita.